campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, o nosso tema de hoje é adolescência. No final do vídeo, se você gostou, lembre de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material postado referente ao assunto abordado. Primeiramente, passo a palavra para a Lorena. A adolescência é uma fase tão significativa na vida de todos nós. Ela é muito difícil para quem passa e para quem acompanha, porque é parte da nossa evolução, do nosso crescimento, essa fase de transição. A gente tem um olhar psicológico, tem um olhar espiritual sobre essa fase, que é quando, do ponto de vista psicológico, aquele espírito, digamos, né, está deixando de ser criança a caminho de adultecer. Mas é um período de muita insegurança, porque passa pela cabeça do jovem, na sua mente, que ele vai parar de contar tanto com os pais e vai ter que ele mesmo fazer suas escolhas, ele mesmo cuidar da sua vida, do seu futuro. São tantos questionamentos internos e, ao mesmo tempo, tanta pressão, praticamente, do mundo externo, para que ele cresça, para que tenha atitudes um pouco mais responsáveis. Então, de fato, se justifica tudo o que nós vemos naquelas alterações de humor do adolescente, que às vezes começa o dia alegre, no meio da tarde já está triste, à noite ele já está brabo, mal-humorado, e é natural, é a maneira que ele consegue expressar toda essa avalanche de emoções, de sentimentos, de dúvidas, de angústia que ele traz consigo. Em alguns momentos, ele vai se comportar de uma forma mais infantil, em outros momentos, ele vai se comportar de uma forma um pouquinho mais adulta, mas é aquele momento, sobremaneira, que ele vai cuidando da sua individualização, e, de fato, ele vai compreendendo-se um ser separado do pai e da mãe, que ele começa a se dar conta da responsabilidade que ele começa a assumir dos seus próprios atos, das suas escolhas. Isso dá uma sensação de insegurança e, às vezes, até um receio de que, então, será que ele será abandonado pelos pais porque já está crescendo? Será que ele precisa de menos cuidados? Então, o adulto que o acompanha precisa rodeá-lo de segurança, de acolhimento, de afeto, de amor, de paciência, de empatia. Mas nós temos todo um lado espiritual da adolescência que é muito bonito também. Não sei se o senhor pode nos ajudar, irmão Pércio, com esse olhar. Efetivamente, Lorena, nesta fase, o adolescente apresenta um desenvolvimento orgânico, estrutura física que já lhe permite expressar as forças que vão eclodindo do subconsciente, formadas pelas experiências anteriores, suas existências anteriores, e o seu jeito de ser, então, agora aparece mais nítido. E ele, então, se vê estimulado, né, por tantas expressões emocionais que vêm do seu íntimo, gerando esta insegurança, como referi, esta instabilidade emocional. E, efetivamente, ele está apresentando-se à vida e a si mesmo. Está procurando identificar-se, surpreende-se com os seus impulsos, suas tendências, que agora se expressam de maneira mais clara, porque ele está equipado com um organismo que, diferente da infância, não apresenta tantas inibições para as expressões plenas da alma que animam esse corpo físico.
Então, essas implicações espirituais, sem dúvida alguma, merecem ser consideradas pelos educadores. Ver que ali está este espírito que começa a mostrar-se, começa a assumir-se, num instante em que estas apresentações todas, né, lá do seu íntimo, geram, às vezes, momentos de conflito, às vezes momentos de alegria e tristeza, como bem referiste. Mas também é uma oportunidade, porque efetivamente é muito bela essa fase. É quando a família pode expressar todo o seu amor em forma de compreensão e, sem dúvida, também de direção no bem, para que o adolescente possa encontrar-se firmemente comprometido com os valores superiores da vida, predominantes na família. São os valores morais que a família adota, que sustenta a consciência familiar, por assim dizer. Então, é uma fase belíssima de assimilação dessas orientações, que vai aos poucos, então emprestando segurança a essa personalidade que assume o próprio destino, as suas responsabilidades individuais perante a vida, decisivamente influenciadas pela educação que recebeu, sobretudo em forma de amor, dos seus educadores. Amor sem o pieguismo doentio, mas a firmeza amorosa de quem orienta, de quem compreende, de quem abraça, de quem sustenta, de quem caminha junto. Uma perspectiva de construção da felicidade, através dos enfrentamentos, das circunstâncias estruturantes da vida. É assim que eu vejo, Sinara. E o que tu dizes? Sem dúvida, acho que é uma das fases onde mais, né, o ser humano necessita de orientação, de apoio, de compreensão e de amor. A Lorena falou da questão, né, de que a adolescência é um momento onde o jovem começa a desabrochar para a sua individualidade. E na construção dessa individualidade, muitas vezes surgem as rebeldias, né, as revoltas, as contestações, né, o rebelar-se em relação às rotinas da família, né, os valores morais, né, que a família acredita. Então, isso é muito comum. E isso faz com que, muitas vezes, os pais fiquem temerosos, inseguros, sem saber como agir. E daí, né, às vezes, se vai para os extremos, né? Ou a questão, né, o extremo da repressão, né, do autoritarismo, ou o outro extremo de deixar a coisa, né, como se diz, correr solta, né, deixando com que o jovem haja do jeito que quiser, né, onde ele vai se sentir à deriva. Então, é um momento dos pais se esclarecerem, se orientarem, né, para melhor lidar com essa situação, com esse momento. É um momento, por mais difícil que isso seja, de não afastar o jovem da família, e sim procurar trazê-lo, mesmo que ele queira passar o dia todo lá trancado no seu quarto, mesmo, né, que ele não queira conversa, né, mas com jeitinho, com tato, com amor, né, procurar trazê-lo para junto da família, né, para que não se corte esse vínculo amoroso, para que ele possa se sentir acolhido, aceito, né, no meio de toda essa turbulência de emoções, de sensações que ele está sentindo.
que tu tens a nos dizer, Eide? Como todo período de transição, né? Como todo período de transição traz modificações, traz entrechoques dentro da família, talvez muito por causa do questionamento que esse adolescente vai fazer com os valores já postos, com os valores já estabelecidos. Ele vai ter influências exteriores, os amigos, os conhecidos, os colegas de colégio, e daí ele pode, em algum momento, começar a questionar os pais em relação àquela maneira de ser e pensar. É o momento que ele vai pensar que o velho já está ultrapassado, que a mãe já não sabe mais, não está desatualizada, e que aquelas regras também não precisam ser tão observadas. De qualquer maneira, vamos lembrar que é um período e que passa, e que nós também passamos por isso, que nós também tivemos o nosso momento de contestar e de achar que os nossos pais não sabiam muito de nada. Mas passa, e depois de ultrapassar essa fase, chegaremos no momento em que vamos rever também essas questões e vamos ver que não estávamos, né, no lado correto, da maneira correta de enfrentar essas questões. Então, aos pais, quero dizer que tudo isso vai passar e tenham coragem, porque o filho de vocês ainda vai ser um adulto muito bem equilibrado, dependendo da maneira como foram educados, desde a infância, adolescência e tudo mais. Chegamos ao final de mais um programa Assuntos de Família. Continue nos acompanhando. Agradecemos a atenção de todos e nos despedimos com um fraterno abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.